Tem algo na sua vida que está precisando passar por uma grande restauração? Tem algo que você precisa que seja renovado, restaurado, e na verdade você nem sabe por onde começar para ver essa restauração acontecer na sua vida? Hoje nós vamos falar de como Deus restaura o seu povo, de como Deus renova as áreas da vida do seu povo que precisam ser renovadas e restauradas. Se você quer uma restauração na sua vida, essa live é para você. Vamos orar primeiramente? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos nas tuas mãos e pedimos a sua bênção e a sua presença, Pai, sobre esse tempo, sobre essa live, que o teu Espírito Santo venha se fazer presente e venha trazer, ó Deus, a plena graça e a plena direção e venha falar conosco pelo seu Espírito Santo nesta manhã, para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Hoje nós vamos lá para Isaías 27, 6. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. A leitura de hoje vai estar falando muito de Israel. Eles haviam se afastado dos caminhos de Deus, Deus está repreendendo eles, Deus está restaurando eles, e aí ele diz, nos próximos dias, nos dias futuros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. E hoje, o principal fruto de Israel para nós, que é o fruto que Deus deu a Israel, né? Não é o fruto de Israel por ele mesmo, mas é por Deus, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que veio para nós através de Israel. Então, cada cristão é um fruto de Israel, né? Terá botões, terá raízes, botões, flores e encherá o mundo de frutos. Cada cristão é um fruto de Israel. Eu diria que a maioria dos atos de bondade nesse mundo são fruto de Israel. Isso se nós não falarmos na ciência, na tecnologia, né? Você pega, por exemplo, lá em Dubai, lá tem muito dinheiro, né? Não sei se como fala lá, os sheiks, lá muito dinheiro, muito lindo, mas tudo muito investido em construções, em coisas extraordinárias. Faz parte também. Mas você pega em Israel, quando a gente vai lá, a gente não vê construções extraordinárias, mas as construções extraordinárias deles estão espalhadas pelo mundo, né? Possivelmente, né, você está me assistindo aí por causa de uma construção extraordinária de Israel. Eles inventaram o chip. Se você está dirigindo e está me assistindo enquanto dirige, espero que seja apenas ouvindo e não vendo, mas se você está com o Waze aí ligado, pois é, Israel criou o Waze. Pessoas, se você tem um familiar, alguém que tem aqueles stands, aquelas molinhas, aquelas coisas de compasso, aquelas coisas para o coração, criação de Israel. É praticamente impossível uma pessoa viver sem consumir diariamente as invenções deles. Então essa palavra hoje ela está cumprida, que os frutos deles se espalharam e encheram o mundo. Isaías 27, 7. Acaso o Senhor o feriu como aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Pelo deserto e pelo exílio o julga. Com o seu povo violento ele os expulsa, como num dia de rajadas do vento oriental. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e será este o fruto da remoção do seu pecado. Que Deus está falando que eles pecaram, e por que eles pecaram? Eles foram espalhados pelas nações, eles foram para o exílio no deserto, eles foram mortos. Você sabe que a história do povo de Israel, né? Eles tiveram o exílio babilônico, a destruição assíria antes, toda a perseguição na Inquisição, toda a perseguição na Segunda Guerra, pelo homem do bigodinho lá, né? Que matou milhões deles. Então eles tiveram muita perseguição, muita luta ao longo do tempo, e Deus está falando, olha, aconteceu tudo isso aconteceu, mas a maldade de você será perdoada. Quando fala Jacó, está falando de Israel, a nação. E será esse o fruto da remoção do seu pecado, quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz. Os postes sagrados e os altares de incenso não permanecerão em pé.
A cidade fortificada está abandonada, desabitada, esquecida como deserto. Ali os bezerros pastam e desfolham seus ramos. Quando seus ramos estão secos e se quebram, as mulheres fazem fogo com eles, pois esse é um povo sem entendimento. Por isso, aquele que o fez não tem compaixão dele, aquele que o formou não lhe mostra misericórdia. Deus está chamando a atenção deles, dizendo que a maldade deles vai ser perdoada. Mas aí Deus está falando sobre incenso, sobre altares, sobre coisas que eles faziam para falsos deuses. Porque existe o primeiro mandamento, é o mandamento de não terás outros deuses diante de mim. Para quem teve uma catequese católica, aprendeu a amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas na Bíblia, lá em Êxodo 20, não está escrito assim, tipo assim, amarás a Deus sobre todas as coisas, é como se fosse um resumo do mandamento. O mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagens de escultura, nem do que está no céu, nem do que está na terra, não te encurvarás a ela, não darás culto, porque eu sou Deus zeloso. Então, o primeiro mandamento é adorar somente a Deus, só a Ele tê-lo como Deus. E depois, quando a gente estuda os 7 princípios bíblicos, o primeiro princípio bíblico é a soberania de Deus. Deus é soberano, é o rei que governa sobre todo o universo. Então Deus está chamando a atenção deles e mostrando para eles que eles viveram tudo isso porque eles tinham que destruir os altares da idolatria, e eles não destruíram, mas que agora esses altares serão destruídos. E é interessante que Israel ele foi idólatra até, teve adoração a Deus misturado com a idolatria durante muito tempo, até o tempo em que eles foram para o exílio babilônico. Sabe que é até assustador para a gente quando a gente vai a Israel, de ver quantos achados idólatras tem Israel em períodos como o período de Davi, por exemplo. Ainda que houvesse uma luta contra a idolatria estava presente. E depois da Babilônia, ou seja, depois de tudo aquilo que eles sofreram, eles deixaram de ser idólatras. Às vezes Deus tem que permitir coisas na vida da gente para nos purificar de idolatrias, de coisas profundas que Ele precisa nos tratar para que nós possamos viver completamente o propósito de Deus. Como seria bom, que não fosse necessário, como seria bom, como aquele filho que cresce obediente e que não é necessário o pai repreender, o pai corrigir, disciplinar, castigar, para que ele se alinhe, que ele não que ele precisa, aquele filho que precisa aprender através da dor o que é certo. Como seria bom que nós fôssemos diante de Deus aquele filho que busca fazer a vontade do pai, sem ter que sofrer a pena, o sofrimento do castigo, da disciplina. Como seria bom? E muitas vezes não estamos assim. Então, queridos, quando vem determinadas situações na nossa vida, uma das coisas que a gente precisa fazer é olhar e dizer assim: por que Deus está me disciplinando assim? Por que Deus está? É disciplina de Deus? Se é disciplina de Deus, pode ser que não seja, Se é disciplina de Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu estou errando? O que eu estou fazendo que não está agradando a Deus? Onde é que eu estou fora do propósito de Deus? Eu não estou dizendo que todo sofrimento seja disciplina de Deus. Existem provações, existem situações como Jó, que teve suas provações. Existem vários motivos, Então, não estou dizendo isso, mas no caso de Israel era. E aí no versículo 12, encerrando o capítulo 27 de Isaías aqui: naquele dia o Senhor debulhará as suas espigas desde as margens do Eufrates, até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados um a um.
E naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Síria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Olha só, está falando que Deus vai chamar o seu povo de Israel de volta para a sua terra. Isso está acontecendo, hoje estamos aqui mais, é uma meditação diferente da dos outros dias, né? Mas isso está acontecendo desde 1948 de uma forma muito forte. Vinha acontecendo antes, quando o Barão Rothschild começou a comprar Tel Aviv e as terras da Galileia e levar judeus e árabes de volta para aquela terra. Então começou a acontecer nesse período, mas se intensificou a partir do pós-guerra, quando a ONU estabelece a solução de 2 estados, em que estabelece uma nação judia, Israel, na terra de Israel, e uma nação palestina, no caso, árabe-palestina. Israel aceitou o acordo, a resolução da ONU, e criou o Estado de Israel em 1948, enquanto os árabes não aceitaram o acordo e estão lá guerreando até hoje, né, não aceitando a solução de 2 estados. E aí, com isso, queridos, nasce de novo uma nação depois de 2000 anos. Israel havia sido destruída, e Jerusalém destruída em 70 depois de Cristo. E depois de quase 2000 anos, em 1948, nasce essa nação com a mesma língua, com a mesma moeda, servindo o mesmo Deus, tendo a palavra de Deus, tendo como capital novamente a mesma cidade de Jerusalém. É algo extraordinário. Algo extraordinário. É como se os astecas recuperassem a sua cidade hoje. Seria 500 anos. Seria menos de 600 anos. Né? É extraordinário. É algo extraordinário. Essa restauração que Deus faz. Então Deus faz restaurações extraordinárias na vida da gente. Coisas que parecem impossíveis de serem restauradas, Deus restaura pela sua graça. Coisas que parecem impossíveis de voltarem a se tornar realidade, voltam nas mãos e pelas mãos de Deus. Ainda aquilo que foi destruído por causa da maldade, do pecado, será restaurado se houver arrependimento. E aí Deus fala que vai restaurá-los e vai trazê-los de volta das nações, e foi o que começou a acontecer. Hoje, a grande maioria dos cerca de 10 milhões de judeus, acho que é 10 milhões, que moram em Israel, não nasceram lá, ou não têm raízes lá, são do mundo inteiro, que fazem a chamada Aliyah, que é a subida, né, seria como a cidadania, que faz cidadania italiana, portuguesa, alemã, tem a cidadania israelense, que é o Aliyah, que quando ele comprova que ele tem descendência judaica na família, e aí ele volta para lá, né? E isso está acontecendo. O que não aconteceu ainda, quando diz que eles virão e adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Isso eles não fazem, porque eles adoram o Senhor não em cima do monte, eles adoram o Senhor no pé do monte, ali onde está o muro, chamado Muro das Lamentações, que é o que sobrou que é o muro de arrimo do que sobrou do templo de Jerusalém. E aí nós vamos entrar no capítulo 28, e nele nós vamos seguindo aí até uma parte, nós vamos seguindo, mas aqui nós vemos nesse texto que Deus promete restaurar aquilo que foi perdido, fazer o povo florescer, fazer o povo frutificar novamente, mesmo após ter esse tempo de afastamento, ele traz de volta. Então Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desistiu de você. Ele vê o potencial de frutificação na sua vida, mesmo quando você não está se sentindo, às vezes a gente não está se sentindo bem. Tem um pastor na minha equipe que ele passou por muita luta. Ele passou por uma traição, ele passou por uma desonra muito grande, pessoas machucaram muito ele, e ele não estava bem emocionalmente, ele não estava legal, e ele disse assim, há alguns dias, numa reunião, ele disse assim, naqueles dias mais difíceis da minha vida, o apóstolo me chamava para ministrar.
Me chamava para ministrar na igreja, me chamava para ministrar no encontro, e ele dizia que ele pensava assim, meu Deus, eu não estou bem, como é que eu vou lá ministrar? Mas ele não estava bem emocionalmente por causa da situação, né? Mas aquela unção, aquele fogo do Espírito Santo, aquela presença de Deus, aquela unção profética estava presente. E às vezes a gente mistura o nosso estado emocional com a nossa unção, a gente confunde os dois. A gente pensa que Deus flui no nosso estado emocional. A gente pensa que Deus vai nos usar. Você que é líder de célula, de repente você pensa assim, Deus vai me usar na célula se eu estou bem. Eu tenho que estar bem para Deus me usar na célula. Amém, Cris? Amém. Eu tenho que estar bem para Deus me usar na célula. Eu tenho que estar bem para Deus me usar no louvor, na igreja. Eu tenho que estar bem para eu pregar. Eu tenho que estar bem emocionalmente. Eu tenho que estar bem. Eu quero dizer para você que Deus... Ele não se move, o que faz a obra de Deus acontecer não é o seu estado emocional. O seu estado emocional vai colaborar em algumas coisas, é importante para você, vai fazer com que você faça uma apresentação melhor, possivelmente, né? Mas o que faz a coisa acontecer não é o seu estado emocional, é a ação de Deus na tua vida. E Deus está vendo isso e olhando isso. E Deus olhou para Israel e viu que apesar da necessidade de Israel, apesar da necessidade de restauração do povo, ele viu o potencial de frutificação que eles tinham e ainda que eles estivessem aparentemente secos e estéreis, Deus olhou e disse, eles vão frutificar. E eu quero dizer para você que ainda que você esteja vivendo uma situação que você está se sentindo cansado, sobrecarregado, esgotado, se sentindo seco, estéril, se sentindo naquela sensação assim de, antigamente eu era empolgado com as coisas de Deus, antigamente eu era motivado, eu queria, eu tinha planos, e agora parece que eu cansei, parece que eu não tenho força. Continua fazendo a obra de Deus. Cansar é humano, né? Descansar faz parte, mas continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, com persistência, porque Deus está olhando para você e vendo o teu potencial e os frutos que Ele tem para você. E aí depois nós vamos ver que as advertências e as chamadas de atenção e as repreensões e as coisas que Deus nos permite acontecer são avisos de Deus e são orientações de Deus, não são meras punições, são orientações para que a gente ande no caminho. É que nem um pai e uma mãe, quando repreende um filho, quando exorta um filho, quando dá uma disciplina para o filho. Quando dá uma disciplina. Quando faz aquele discurso chato que os filhos não gostam, né? Ou quando faz com que eles sofram as consequências daquilo de errado que eles fizeram, isso demonstra, na verdade, o amor de Deus por nós. E aí no capítulo 28, nós vamos ler do 1 em diante, que o título diz assim, ai de Efraim, ai de Israel, né? Ai de Israel, obediência e persistência, amém, Ana? Obediência e persistência, Ana Machado, né? Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma folha murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva e granizo, e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará com força ao chão. Aqui, Isaías está falando sobre algo específico, né? Está falando para Efraim. Israel, ele se dividiu em Judá e Efraim. E essa palavra aqui está sendo muito forte para Efraim. Judá compunha as tribos de Judá e Benjamim e levitas. E Efraim compunha as outras 10 tribos e levitas. Houve essa divisão entre os dois reinos no período com o neto de Davi. Com o neto de Davi houve essa divisão. Roboão, houve essa divisão. Uma parte do reino ficou com Roboão, outra parte do reino ficou com Jeroboão. Só que a parte que ficou com Roboão continuou adorando a Deus no monte, no templo, tudo certinho. E a parte que ficou com Jeroboão se dispersou e criou um culto próprio lá. Alguns adoravam a Deus, outros não adoravam. Deus começou a enviar profetas a eles. E Deus começa a chamar a atenção deles sobre uma coroa que há no Vale Fértil. Vale Fértil lá se refere a Galileia.
que pertencia a Efraim, né, a parte de Efraim, a parte do reino do norte. Então Deus está falando que vai destruir tudo aquilo, né? Fala aqui que eles estavam dados ao vinho, bêbados, e aí no versículo 3, a coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor murcha. E, por exemplo, né, reis que fizeram parte disso, como Acabe, como, né, da rainha Jezabel e tantos outros, né? Ela será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo apanha e come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema, para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque na porta. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem estar de pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar no veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Queridos, aqui Deus está repreendendo Israel, dizendo que aqueles que deveriam governar o povo, e hoje o texto está denso, né? Ele está falando que aqueles que deveriam governar o povo estavam bêbados, os juízes estavam bêbados, os sacerdotes estavam bêbados. Então nem tinha juízo, nem tinha conselho, nem tinha ensino, nem tinha orientação por causa da bebida. Não é meu intuito aqui ficar falando se a gente se pode tomar um golinho de vinho, se não pode. Há uma discussão muito grande disso, né, no meio evangélico. Alguns líderes e pastores, tomar um vinhozinho não tem problema. Outros, não pode botar uma gota de álcool na boca. Não é meu intuito aqui ficar colocando regras sobre vocês, até porque muitos que estão aqui eu não sou nem pastor de vários que estão aqui, então dizer que não é intuito de discutir isso, mas o intuito de mostrar o quanto viver embriagado nos tira do prumo e do centro. Mas hoje, queridos, não é só com vinho que as pessoas se embriagam. As pessoas se embriagam com muitas coisas. Tem tanta gente embriagado com a pornografia hoje em dia. Tem tanta gente embriagado com as redes sociais hoje em dia. Tem tanta gente embriagado com a política hoje em dia. Tem tanta gente embriagado com tantas coisas hoje em dia e que não discernem as coisas para andar corretamente, estragam relacionamentos, estragam vidas, estragam famílias, porque estão embriagados, né? E aí ele continua dizendo, né, um texto, como eu disse, denso: quem é esta que está tentando ensinar? Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? A crianças desmamadas e bebês recém-nascidos no seio materno? Pois o que se diz, ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a esse povo, ao qual dissera: este é o lugar do descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Pois isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Então, Deus está repreendendo aqui. Estou seguindo a leitura, como eu disse, eu estou seguindo a leitura do dia. É um texto que é complexo, mas o que acontece? Deus está usando ditados daquele tempo. Quando a gente lê aqui, às vezes, esses textos na Bíblia, você não estou entendendo o que Deus quer falar. Mas Isaías está falando ao povo, está repreendendo o povo e está dizendo: olha, vocês estão desviados do caminho de Deus, vocês estão embriagados, vocês estão fora do propósito de Deus. Deus está trazendo e permitindo essa destruição sobre vocês por causa do comportamento de vocês. Deus está permitindo essa destruição sobre vocês por causa do comportamento. Então Deus dá avisos. Deus faz convites ao arrependimento. Deus confronta o pecado.
Hoje nós vivemos um tempo, existe uma doutrina aí que é chamada a doutrina da supergraça, que é uma doutrina que renega toda a lei de Deus e todo o Antigo Testamento. É uma doutrina na qual, assim, parece que Deus era ruim, aí veio Jesus, que era bom e aceitava tudo, aí Jesus evangelizou Deus, e daí Deus conheceu Jesus e agora Deus ficou bom, agora Deus aceita tudo. Antes ele mandava matar, agora ele é bonzinho, agora ele aceita o erro. Antes Deus não aceitava a promiscuidade, agora ele aceita a promiscuidade sexual. Antes Deus não aceitava a embriaguez, as drogas, agora ele aceita. Agora Deus aceita tudo, parece assim, nessa doutrina da supergraça, né? Infelizmente a gente vê algumas igrejas levando para esse lado, né? Porque às vezes a estrutura que se cria fica tão grande, tão forte, que para manter a estrutura se faz qualquer coisa, se busca atrair as pessoas de qualquer jeito. Porém, queridos, a palavra de Deus é muito séria. A Bíblia se move por princípios. E esses princípios, Deus se move por princípios, e esses princípios, quando quebrados, terão as suas consequências, e Deus está repreendendo fortemente o seu povo de Israel, o povo que ele gerou, porque esse povo estava na idolatria, estava na embriaguez, estava completamente afastado de Deus, e Deus está dizendo: eu avisei vocês, eu chamei a atenção de vocês, então vai piorar cada vez mais, porque vocês não vivem a obediência da palavra. E hoje, querido, sabe, às vezes falando assim, né, de forma um pouco mais até filosófica, né, a gente fica assustado porque a gente vê o crescimento dos evangélicos no Brasil é muito grande. Eu me lembro quando, né, tô com mais de 47 anos, né, então quando eu me converti lá nos meus 14 anos, evangélico era minoria. Ser evangélico era muito estranho, a gente não sabia se dizia que era evangélico ou não dizia, porque alguns achavam estranho, alguns criticavam, alguns zombavam. Hoje ser evangélico, ser católico, é normal, se igualou. Agora é assustador, porque com esse crescimento do povo de Deus, o crescimento, digamos, a melhoria nos casamentos deveria ser visto, a redução de drogadição, de prostituição, deveria ser visível. A redução da violência deveria ser visível. A segurança, a redução dos golpes, dos roubos, deveria ter melhorado. Mas não melhora porque há um povo grande que aceitou Jesus, mas que não aprendeu que o nosso Deus é um Deus que é não só de amor, mas ele é de justiça. E nós precisamos entender isso. Deus é Deus de amor, mas é Deus de justiça. É como uma balança. Você bota uma balança, você sabe aquelas balanças de peso? Tá? A balança de peso de Deus, ela é equilibrada entre amor e justiça. Deus é totalmente amor, mas ele é totalmente justiça. Ou seja, Deus, ele vai estar sempre totalmente disposto a perdoar, mas ele nunca vai deixar de condenar. É complexo isso, parece que é bipolar, né? Quer perdoar, mas ama, e quer perdoar, mas quer condenar. Como é que é isso? Não, ele quer perdoar, mas ele tem que condenar. Então, isso fica claro em Jesus. Jesus, ele é o símbolo desse amor e justiça de Deus. Deus, ao mesmo tempo, amou o mundo de tal maneira que queria perdoá-los todos, mas não podia perdoá-los porque ele não poderia deixar sem cobrar o pecado. Então ele diz: você que não tem pecado, que não deveria morrer, vai pagar o preço do pecado deles para que seja o justo pelos injustos, seja o pagamento. Alguém pagou o preço desse pecado. Eu não deixei de condenar o pecado. É como alguém que, né, o dono do mercado lá que vende fiado, né, vende no caderninho, ele vende e ao mesmo tempo ele diz: eu estou disposto a perdoar a dívida, mas eu tenho que receber. Quem vai me pagar é outra coisa, mas eu tenho que receber. Então, às vezes, a gente trata Deus como se a gente fizesse as coisas e tudo é pela graça.
A graça vai cobrir e nada vai me acontecer de mal. Eu posso fazer, eu posso errar, porque eu tô na igreja, porque eu sou de Jesus. Bom dia, Marlon! Bom dia, Marlon, Carla, Deus abençoe vocês. Estão aí na minha terra natal, né? Caxias do Sul. Que bênção. Agora, como eu estava falando para você, então às vezes a gente trata como se... não, então eu sou assim, sou servo de Deus, estou na igreja, eu posso fazer qualquer coisa errada, eu posso fazer a mesma coisa que a pessoa que não serve a Deus. A diferença é que como eu aceitei Jesus, Deus me perdoa e livra tudo. Aquele que não aceitou Jesus, porque ele não aceitou Jesus, Deus não perdoa nada dele, tudo que ele fizer ele vai ter a consequência ruim. Como se fosse assim, eu tenho carta branca de Deus para pecar e para fazer as coisas erradas porque eu aceitei Jesus. O outro lá, porque não aceitou Jesus, ele vai receber as consequências. A igreja parece que está com essa visão assim. Mas Deus se move por princípios. O mesmo princípio que vale para o incrédulo, vale para o crente. O mesmo princípio vale para o que teme a Deus e para o que não teme. Então, quando o que não teme a Deus, ainda que sem saber, cumpre o princípio bíblico, ele será abençoado por cumprir o princípio bíblico, apesar de sem saber. E quando aquele que teme a Deus, que serve a Deus, quebra o princípio bíblico, ele vai ter as consequências de quebrar o princípio bíblico, mesmo que ele quebrou sem saber. São assuntos duros, são assuntos difíceis, mas são assuntos verdadeiros. É verdade, né? E esse aqui não é aquela história de é verdade esse bilhete. É verdade, esse bilhete serve para aquele que acha que ele tem carta branca para pecar, para fazer errado. Então, Deus está dizendo aqui, eu repreendo vocês, eu mandei profeta, eu mandei até aqueles que nem... né, que ele fala ali com um jeito de crianças, lábios trôpegos, língua estranha, Deus falará a esse povo, né? Então, Deus está falando, então vai piorar, vai vir regra sobre regra, né, vai ficar cada vez mais pesado para vocês, por causa da desobediência. Mas o objetivo é a restauração. Quando nós saltamos lá para Isaías 29, versículo 22 e 23, nós vamos ver que passou toda aquela repreensão, passou tudo aquilo, e nós vamos ver que Deus aí agora está falando da restauração. E lá no versículo 22 ele vai dizer, no 29 e 22, por isso, o Senhor que redimiu a Abraão diz a descendência de Jacó. Jacó é a nação de Israel, né? Jacó não será mais humilhado. O seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra das minhas mãos, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do santo de Jacó, e no temor de Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar a instrução. Então aqui ele fala, olha, estava tudo ruim, estava tudo destruído em Israel. Mas eu vou restaurar esse povo. Eu vou restaurar a minha descendência de Abraão e de Jacó. E quando eu restaurar, eles vão ver a minha mão. Eles vão reconhecer a minha santidade. E eles vão andar no temor de Deus. E eles vão alinhar a vida deles, eles vão parar de se queixar e vão seguir a instrução, porque, queridos, a gente vê as pessoas se queixando da vida, reclamando, as pessoas vêm pra gente, às vezes como pastor, tem pessoas que eu ouvi muitas vezes a pessoa reclamar da mesma situação, e, assim, eu não tô falando de ninguém específico, mas a pessoa vem, pede conselho, aí a gente dá a instrução, aí a pessoa vai e não coloca a instrução em prática, aí a pessoa vem, pede conselho, aí a gente dá a instrução, a pessoa vai e não coloca em prática. Hoje a gente vai aprendendo a lidar, né? Vai aprendendo a se posicionar. Então hoje a pessoa vem, pede uma instrução, e ao invés de eu dar uma instrução direta, geralmente eu falo alguma coisa para a pessoa e eu começo a fazer perguntas, e aí eu pergunto, e aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? A gente tem que se obriga a comprometer a pessoa com o que ela vai fazer, porque senão ela sai dali e não faz a instrução, ela continua se queixando da situação.
Mas Deus está falando aqui que ele vai restaurar Israel e que a restauração vai ser tão impactante, tão visível, vai restaurar o seu povo. E vai ver que essa restauração vai ser tão impactante que aqueles que estavam sem entendimento, desorientados, vão alinhar suas vidas. E aqueles que estavam queixosos vão aceitar a instrução. E quando a gente aceita uma instrução, e quando a gente põe em prática uma instrução é poderosa para mudar a vida das pessoas. Os sábios, eles buscam instrução. Os tolos seguem o seu próprio entendimento. Você vê, sabe, você já deve ter talvez participado, talvez ouvido falar dos masterminds, né? É uma coisa que pegou moda aí há alguns anos. Hoje tem outros nomes, outros títulos, né? Mas tem os masterminds. O que é o mastermind? É uma roda de pessoas, né? Em que as pessoas se sentam ali e ouvem instrução. Eu participei de um evento, de um grupo desses de mastermind, que eu fui convidado lá, e que era para pessoas com faturamento anual milionário. Então era uma mesa onde 12 homens se assentavam e havia um coordenador que era o 13º, e essas pessoas, e ali então era um mastermind, ou seja, só de pessoas com faturamento anual milionário. E cada reunião, que acontecia uma vez por mês, e desses 12 ia à frente e apresentava todos os seus negócios e tudo que ele estava fazendo, todos os seus números, tudo. Ele abria os negócios dele para aquelas outras 12 pessoas. Coordenador e mais os 11 da mesa, e ele o 12º entre os 11 da mesa. E aí ele abria, e conforme ele abria, aquele grupo ali começava a falar, apontar pontos fortes, pontos fracos, melhorias, fazer perguntas. E ele era a regra, tinha que ouvir e não podia contestar aquilo que ele estava ouvindo. E aí uma pessoa deu um testemunho lá que um conselho que ele ouviu, uma orientação que ele ouviu ali, aumentou o faturamento dele em 3 milhões por mês. Então, veja a diferença, tem o queixoso e tem aquele que ouve instrução. Era caríssimo para participar daquela mesa. Então as pessoas estão dispostas às vezes a pagar 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil para participar de uma mesa dessas, para buscar uma instrução, porque ele sabe que se essa instrução for colocada em prática, muda a vida dele, e com uma instrução paga todo o investimento dele lá e ainda sobra. Mas a maioria das pessoas não está disposta a entender isso. Que uma instrução, que ele está em busca de uma instrução que mude a vida dele. Porque a situação ruim da vida da gente não é a gente culpa o diabo, a gente culpa os outros, a gente culpa o governo, mas a situação ruim da vida da gente está relacionada à falta de um entendimento de uma coisa que a gente precisa saber e que a gente precisa praticar e que a gente precisa agir, que vai mudar a situação da vida da gente. Mas a questão é que a gente muitas vezes está como esse aqui, ó, queixosos. A gente está queixoso da situação, mas a gente não ouve a instrução. A gente está queixoso da situação, mas a gente não busca a instrução, seja do pastor, seja dos pais, seja de um especialista naquela área, o discipulador, ou seja, um especialista naquela área, e a gente não ouve a instrução e não busca a instrução. Mas na instrução está aquilo que pode mudar a vida da gente. Então, aí Deus está falando, olha, eu vou restaurar Israel, vai ser uma bênção, vão andar no temor do Senhor, vão proclamar o meu nome, os que estão desorientados vão receber entendimento, e os queixosos vão aceitar a instrução. Então o segredo estava em entendimento e instrução. Toda aquela situação terrível era porque as autoridades e o povo estavam andando sem entendimento e instrução. O problema do Brasil, queridos, é que o povo está sem entendimento e instrução.
O problema da igreja, a igreja do Brasil hoje era para... A igreja hoje é tão forte no Brasil em termos de números, em termos de estrutura, que era para a igreja hoje governar o país. Não a igreja instituição, religião, a igreja povo, a igreja povo, a igreja gente, a igreja cabeças, a igreja valores, princípios bíblicos, era para governar o Brasil. Era lá na tua área de atuação, já era para você ser o principal líder daquela área ali, daquela atuação ali. Mas eu digo, nós estamos empacados em muitas coisas, por quê? Falta de entendimento e falta de instrução. Não entendemos e não buscamos a instrução. Mas quando nós entendermos e quando nós buscarmos a instrução, quando a gente aprender a fazer perguntas, né? Porque as perguntas são a resposta. Aprenda isso, as perguntas são a resposta. E quando a gente aprender a fazer perguntas, a gente vai ter respostas. E quando a gente tiver respostas, a gente vai ter entendimento. E quando a gente tiver entendimento e aceitar a instrução, as situações serão transformadas. E o Espírito Santo está falando com alguém que está assistindo aqui. E dizendo para você, você não saiu dessa situação ainda, porque você não está aceitando a instrução. Porque você não está seguindo instrução. Você não chegou ainda naquele ponto tão almejado, porque você está querendo fazer aquilo que dá errado e esperar que o que dá errado dê certo. Mas se você seguir a instrução de quem já chegou lá, se você seguir a instrução de quem tem a sabedoria para isso, você vai ter a vitória. O problema é que a gente, né? A gente quer chegar lá na pessoa mais rica do mundo, não pagar nem o cafezinho para ele e ter a instrução. A gente quer ter a instrução sem pagar o preço da instrução. E instrução, ela muitas vezes vai ser cara. Não cara, muitas vezes, porque as pessoas vão cobrar a instrução. É que nem o exemplo que eu dei ali, daqueles 12 homens sentados naquela mesa, mais um coordenador, e alguém ia lá na frente, contava os seus negócios, e aqueles 12 homens instruíam. Aqueles 12 homens não estavam cobrando. Na verdade, todos estavam pagando para estar naquela mesa. Quem estava recebendo algum valor é quem criou a ideia e coordenou aquilo. Mas as pessoas aqueles 12 homens não estavam cobrando a instrução, mas sentar naquela mesa era muito caro. Eu tive o privilégio de sentar naquela mesa. Mas eu sentei naquela mesa por causa de algumas coisas, alguns preços pagos que me levaram a poder sentar naquela mesa mesmo sem desembolsar o dinheiro naquele dia. Há algum tempo eu estive sentado à mesa com um príncipe, mas eu tive que pagar um preço para estar sentado na mesa daquele príncipe. E não era um preço em dinheiro, ele não estava me cobrando. Não era um preço assim, mas tem um preço. Então, querido, eu quero dizer para você, pague o preço da orientação e do entendimento. Bote em prática a orientação e o entendimento, porque também tem gente que compra curso, nem assiste os cursos, nem faz os cursos. Por falar em curso, você já se inscreveu na Lugar de Vida Academy? Eu vou botar, ainda hoje eu devo botar lá no meu link da bio, né, a Lugar de Vida Academy, que é um projeto que eu estou colocando principalmente para a Igreja Lugar de Vida, mas mais alguém quiser participar, participa. Ele é exclusivo no sentido do conteúdo, é exclusivo para os discípulos da Igreja Lugar de Vida, mas a participação na Lugar de Vida Academy lá é para quem se inscreveu. Eu estou colocando o link lá, onde haverá conteúdo, a partir da primeira semana de fevereiro haverá conteúdo semanal, mas já tem muito conteúdo lá, eu já botei, deve ter uns 30 vídeos já lá de orientação, né, sobre ser discípulo de Jesus, ser discípulo na Igreja Lugar de Vida, sobre princípios bíblicos, já tem muito vídeo lá.
Então você pode escolher lá os vídeos, assistir. Tem vídeos que, para quem não é discípulo da Igreja Lugar de Vida, não faz sentido, mas vai ter tanto vídeo lá, tanto conteúdo lá, tanto material lá que vai fazer sentido muita coisa para você. E também quem estiver lá tem prioridades. Por exemplo, eu vou lançar o livro Liderança Apostólica, o segredo da conquista dos territórios. E esse livro eu vou lançar agora em fevereiro. Metade de fevereiro eu vou lançar ele. Vou lançar ele físico e digital. Ou seja, e-book e físico. Quem estiver na Lugar de Vida Academy vai receber o lançamento primeiro com um desconto. Então vai ter a oportunidade de comprar antes que os outros com um desconto. Depois passou aquele tempo ali, aí é outro valor. Então assim, só nesse livro você vai economizar o investimento dos R$10 por mês, pelo menos os R$10 daquele mês você vai ter economizado só na compra do livro, né? Então entra lá, se inscreve lá e participa da Lugar de Vida Academy. Só me chamar aí, só me manda um direct ali que quero participar do Lugar de Vida Academy que eu envio para você. Tem gente aqui que já está lá, né? Tem gente aqui que está assistindo aqui que já está lá. Então, queridos, essa mensagem é para nós, né? De quando Deus restaura o seu povo, ele faz para que o nome dele seja glorificado, ele restaura para nos abençoar e também para nos fazer um testemunho da sua glória. Então Deus quer te abençoar e Deus quer te fazer um testemunho para a glória dele. Amém? Hoje uma meditação diferente da semana, de certa forma no mesmo sentido, assim como Deus estava restaurando o povo de Israel da escravidão do Egito para a terra de Canaã, aqui Deus está reunindo do mundo inteiro onde foram espalhados. Deus está prometendo isso, né, que vai os reunir do mundo inteiro para onde foram espalhados e levar de volta para a terra prometida, para a terra de Canaã. E amanhã nós vamos ver também em Jesus essa restauração. Amanhã é Shabat, é sábado, Shabat, né, dia de descanso. E eu sei que muita gente vai trabalhar porque a gente está aqui no Brasil, né? E aqui a estrutura não nos permite viver o Shabat exatamente, ou não permite para a grande parte das pessoas viver o Shabat como é lá em Israel, né? Mas amanhã é esse dia especial e nós vamos orar agora. E eu quero orar por você. E se tem alguma área da sua vida que você precisa de restauração, se tem alguma área da sua vida que você precisa que Deus opere de uma forma poderosa, se tem alguma área da sua vida que você precisa que Deus manifeste a sua graça, a sua bênção e restaure uma área da sua vida, vamos buscar a Deus agora. Se você precisa de instrução de Deus para alguma coisa que você precisa, peça para Deus agora. Busque a Deus agora, buscando essa restauração que você precisa. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos agora. Eu oro agora por cada pessoa que participou dessa live. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor traga, Pai amado, uma forma poderosa, Pai, de restauração na vida dos teus filhos. Tem gente aqui precisando de restauração espiritual. Traz essa restauração. Está precisando novamente conseguir orar, te adorar, sentir a tua presença, ser renovado no teu espírito, falar em línguas, deixar fluir os teus dons como já fez, que venha essa restauração. Tem gente aqui precisando de restauração na área da santidade, abandonou a santidade, foi dando espaço para a carne, dando espaço para o maligno e permitiu o pecado entrar na sua vida, mas que agora, Pai, o teu espírito traga essa restauração pelo teu poder. Tem gente aqui, ó Pai, precisando de uma restauração financeira, material, uma restauração familiar, no casamento, Pai. Que venha a restauração pelo teu poder, ó Pai. Tem gente aqui precisando da sua saúde ser restaurada, do seu vigor físico ser restaurado. Tem gente precisando da sua restauração emocional, para sair da depressão, para sair da ansiedade, alinhar. Que venha, ó Deus, essa restauração na vida do teu filho e da tua filha. Que venha essa cura, essa restauração, ó Deus, pelo teu poder, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, Pai. Derrama essa graça. Traz essa restauração pelo teu poder no nome de Jesus. Tem gente aqui, ó Pai, precisando de uma instrução, precisando sair, ó Pai amado, está desorientado, precisando sair da desorientação, está se queixando, precisa sair dessa desorientação e entrar num novo tempo para a glória do teu nome e que isso seja estabelecido para a glória do teu nome.
No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, mãe. A minha mãe estava de aniversário ontem, né? Tá aí agora assistindo aí, tá passeando, né? Tá passeando, não tá aqui comigo. Soube que teve festa de aniversário por aí, né? Que bênção, né? Foi bom a senhora tá aí no aniversário, que tá aí com seus irmãos, com a minha irmã Aline, que nós íamos fazer uma coisa mais simples, de repente, né? Só nós aqui, aí você soube que foi grande a festa, que bênção, parabéns a minha mãe, né? Beijão pra senhora. Raquel, amém, amém. Então, queridos, chegando ao final dessa live, Deus abençoe vocês, até amanhã, Cris, amém, Thaís, Deus abençoe, Thaís, Pedro, toda a família, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém, Ana, Deus abençoe vocês, queridos, até amanhã, o texto é do Novo Testamento, não vai ser um texto, obviamente, tão truncado quanto esse, né? Porque a história de Jesus é uma das histórias de Jesus, da vida de Jesus, que a gente acaba conhecendo mais, né? E nós vamos seguindo nessa meditação diária, de segunda a sábado, na presença de Deus. No domingo, daí eu dou uma descansadinha de manhã, porque tem, na verdade, um descanso que tem o culto no domingo de manhã, né? Mas descansando da live aqui, é para voltar na outra segunda, tá bom? Deus abençoe, envia para mais pessoas daqui, eu só vou desligar aqui, já vou salvar, e aí fica salvo hoje, fica 24 horas aqui no Instagram, e fica permanente no Facebook, tá bom? Beijão no seu coração, Deus abençoe, bom dia, tchau, tchau!